sendo direto ao nosso ponto, se nós falássemos de responsabilidade empresarial no CPC, certamente nós não conseguiríamos divagar por muito tempo se não tivéssemos no mínimo umas 3, 4 horas. Aproveito o que já foi falado aqui e cito o que a gente tento delimitar o tema que nós vamos tratar. Desconsideração da personalidade jurídica já foi tratado por um painel específico, mas é extremamente importante para essa ideia de responsabilidade empresarial. As defesas do réu na execução, da mesma forma, também já tratado pela professora Juliana no seu painel específico na data de ontem. Nós não trataremos de nenhuma, hoje aqui, agora, nesse momento, de nenhuma questão também societária específica entre os próprios sócios ou acionistas das sociedades personalizadas. Parte disso, na dissolução, o Dr. Marcos vai fazer logo em seguida. Então, o nosso tema, nós vamos focar e tentar conversar um pouquinho sobre a ideia da responsabilidade empresarial dentro do processo judicial. Também não vou conseguir falar de fraude, que é extremamente importante. Então, delimito o tema, mas citando vários aspectos que nós temos que observar quando fala-se desse tema. Então, nós vamos falar da ideia de expropriação. Como que nós podemos, puxando o gancho do professor Rodrigo, como que nós podemos, auxiliado pelo Código de Processo Civil em vigência, temos que cuidar com o cacuete do novo código, ele já não é mais novo há bastante tempo, mas nós continuamos chamando ele de novo. Eu, como estudei no Código Civil antigo ainda, eu também chamo o Código Civil de novo, apesar dele já ter vigência por mais de 12 anos, então, de 13 anos. Então, vamos cuidar com esse cacuete do novo Código de Processo Civil. É o Código de Processo Civil em vigência, é o nosso Código de Processo Civil. Então, a ideia é a gente tratar de 6 aspectos. Eu destaquei 6 aspectos e eu espero que a Juliana permita eu chegar ao final do 6º, com a ideia da expropriação dos bens, a expropriação propriamente dita dentro do processo judicial, para que nós consigamos ter uma satisfação mais adequada no processo judicial brasileiro, processo civil judicial brasileiro. Então, é importante dizer que é preciso também fazer essa observação por conta dessa globalização dos negócios jurídicos globalizados e, principalmente, na minha humilde opinião, da ausência de exigência de capital mínimo das sociedades personalizadas. Então, nós precisamos ter sempre muita atenção. O advogado que litiga contra as sociedades, e não é o meu caso, eu sou advogado de empresas, os advogados que litigam contra as sociedades têm que ter, sim, bastante jogo de cintura e bastante atenção às regras trazidas por esse código para que consigam uma satisfação mais eficaz ou então uma satisfação mais rápida daquilo que foi um direito talvez já consagrado dentro do processo judicial, que já levou alguns anos também para chegar a essa ideia de direito consagrado. E eu começo falando do óbvio, eu começo falando da penhora em dinheiro. O que o código traz de importante da penhora em dinheiro? O que ele traz de novo, ou o que ele remodela que nós já sabíamos? Primeiro ponto, ele deixa claro para todos nós aquilo que já sabíamos, mas que às vezes ficava um pouco nebuloso, a diferença entre bloqueio e transferência. O que é efetivamente o bloqueio nas contas judiciais, a nossa famosa penhora online, o nosso famoso Bacenjude, tão temido por muitos, ele deixa clara essa diferença. Uma coisa é o bloqueio, outra coisa é a transferência para a conta judicial, no nosso caso de Santa Catarina, para a nossa famosa subconta aberta em cada processo judicial, em cada efetiva demanda judicial. Por outro lado, ele demonstra e deixa muito claro aquilo que já dizíamos, mas que não era claro, que a impenhorabilidade, a alegação de impenhorabilidade é do executado, é ônus do executado. Então, não há que se falar, determinadas questões são de ordem pública, deveriam ser tratadas de ofício pelo juiz. O Código está nos dizendo que o ônus é específico do executado, não tratemos dessa forma. E, por último, não menos importante, para aqueles que litigam contra ou advogam para os bancos,
O Código deixou muito claro a responsabilidade da instituição financeira no atraso da determinação judicial. Então, se o juiz determinou o bloqueio e a transferência dos valores para a conta, não adianta bloquear e ficar trabalhando com dinheiro. Porque se nós soubermos tratar essa questão dentro do processo, sim, o banco vai responder, não tenho a menor dúvida com o astraente sobre esse descumprimento da ordem judicial. E o Código traz isso textualmente. Textualmente. É o óbvio, mas é o óbvio... o professor Rodrigo dizia isso, e nós brincávamos lá atrás, eu e o professor Gregory, dizendo que nós precisamos do óbvio, né? Nós, advogados brasileiros e juristas brasileiros, precisamos do óbvio escrito, né? Muito do que o novo Código, de novo o cacuete, do que o atual Código, o nosso Código, traz, nós já sabíamos e já tratávamos, e já pedíamos aos juízes nos nossos processos judiciais. Mas nós precisamos que esteja escrito para que tenhamos tranquilidade do litígio, né? O segundo ponto que eu quero destacar é a penhora de créditos. Também nós já tratávamos dessa forma, já tratávamos da possibilidade de penhora de crédito. No entanto, o Código deixa claro algumas coisas que, a meu ver, facilita o trâmite dessa penhora. A primeira delas, e bastante importante, é a intimação do terceiro, aquele que seria o devedor do executado, aquele que vai cumprir com a sua obrigação no seu tempo e modo, conforme contratado. Por que isso é importante? Por conta da fraude de execução. Dependendo da forma que o cliente de vocês tratar com o seu terceiro para ter o cumprimento da obrigação de forma diversa à contratada, pode se configurar, e tendo a intimação desse terceiro, pode se configurar facilmente a fraude à execução naquela fase de execução do processo. O segundo ponto que eu destaco é quando a penhora de crédito futuro se tratar de título de crédito. O Código determina, e aqui eu não vou fazer nenhuma observação além, mas eu deixo para a criatividade de vocês, o Código determina que essa penhora de crédito vai se dar com a apreensão do título. O resto eu deixo pela criatividade de vocês. Vocês precisavam ver a cara de felicidade que a Juliana tem quando ela levanta essas plaquinhas que faltam tantos minutos. Chega a ser mórbida. Tu vai presenciar isso daqui a alguns minutos. Outro destaque que eu faço com relação à penhora de créditos futuros, é a distinção que o Código traz entre a subrogação no direito de ação, porque eu posso penhorar o crédito do direito de ação ou do direito já pleiteado em determinada ação judicial, e da penhora no rosto dos autos. São coisas distintas. Muitos de nós, advogados, tratamos como situações únicas e mandamos só fazer a penhora no rosto dos autos. A penhora no rosto dos autos é penhorar o resultado do processo, o resultado da satisfação ou da parcial satisfação naquele determinado processo. A penhora de direito processual, a penhora de direito de ação, ela subroga os direitos, inclusive com a possibilidade de alienação desse direito subrogado, alienação judicial desse direito subrogado. Então, são coisas distintas e que podem facilitar, sem sombra de dúvida, a satisfação do meu crédito se eu não aguardar a penhora de crédito. E a gente tem que aprender a trabalhar com isso, né? Principalmente porque temos no Brasil diversos investidores, nós temos que saber trabalhar com isso, saber trabalhar com essa alienação judicial, com a alienação judicial de direitos, para facilitar a satisfação de crédito dos nossos processos judiciais. Não tenho a menor dúvida disso. Terceiro aspecto que eu trago para destaque dessa nossa conversa de hoje, é algo que no Código Antigo eu não tinha a menor dúvida, mas a jurisprudência tinha, que é quando se tratava da penhora de cotas sociais. Nós não tínhamos a menor dúvida da sua possibilidade, mas a jurisprudência, como não sabia, na minha humilde opinião, não sabia como procedimentar, por muitas vezes dizia que não era cabível. O nosso Código atual deixa muito claro, deixa muito transparente, inclusive o procedimento. Por quê? Pensem os senhores. A gente fala em sociedade personificada, mas vamos pensar numa sociedade simples, os nossos escritórios de advocacia, só para fazer um exercício. Eu tenho, principalmente no escritório de advocacia, eu deveria ter o affectus societatis. Vocês imaginem vocês, por uma determinada situação específica de uma condição pessoal de um dos sócios, eu ter as cotas sociais de determinada sociedade penhoradas em função disso, e eu ter toda
a administração e projeção de resultado dessa sociedade impactada em função de uma condição específica de um único sócio. O que o Código traz é um procedimento para prever aquilo que nos parece óbvio, a mim, como advogado empresarial, parece óbvio, mas o Código traz para nos deixar tranquilos. A ordem e a regra para a preferência dos sócios subsistentes, a possibilidade de alienação e não havendo interesse, e ele ainda traz uma alternativa que eu acho plenamente válida e que a gente deve observá-la bastante, considerando a ideia do princípio da preservação da empresa. Ele traz a possibilidade da própria sociedade adquirir nessa suposta alienação, para que não haja alienação judicial, a própria sociedade faça aquisição dessas cotas e as deixe em tesouraria, em tese, né? Em tese, em tesouraria, para que possa, para que não permita, né, a redução do seu capital social, ou, para alguns ainda vão dizer o que eu não entendo salutar, mas da participação de terceiros dentro daquela determinada sociedade. Pensem nos contratos sociais pensados desde sempre, de não permitir herdeiros, não permitir terceiros sem a concordância de unanimidade e uma condição pessoal possa levar a isso. Não é admissível, o Código nos ajuda em determinadas situações a não permitir que isso nunca aconteça. Quarto, eu gostaria de destacar e gostaria de fazer a observação que o Código de Processo Civil ele traz no título penhora de empresa, de estabelecimento empresarial e de semoventes. Para que a gente entenda isso, a gente não pode esquecer o conceito que o Código está trazendo. O Código de Processo Civil está trazendo o conceito de direito material, do que é empresa, do que é estabelecimento empresarial. Conforme a professora Juliana ensina para os nossos graduandos do SESUSC, o conceito de direito de empresa, o conceito de direito de estabelecimento empresarial. Então, eu não estou falando da empresa com conceito financeiro ou conceito negocial, eu estou falando da empresa aquela que exerce atividade, eu estou falando da atividade a ser exercida. Quando eu falo do empresário que vai exercer essa empresa, eu estou falando daquele, o sujeito, o indivíduo, seja físico ou jurídico, que vai exercer aquela atividade. E quando eu estou falando do estabelecimento empresarial, eu estou falando do conjunto que compõe o exercício dessa atividade em determinado local. Pouco tem a ver com imóvel. O imóvel, muito que certo, muito que bom, que eu possa penhorar um imóvel se ele é de propriedade daquele determinado executado. Ótimo, sem sombra de dúvida. Mas em todos os demais casos em que o imóvel é alocado, eu posso, sem sombra de dúvida, penhorar o estabelecimento empresarial e fazer com que a satisfação daquele determinado com um administrador judicial ou administrador das partes, o Código não permite isso, que as partes conciliem numa administração, numa forma e num administrador específico para conseguir construir essa ideia de administração do estabelecimento penhorado. Não menos importante, e em quinto, já tínhamos essa distinção, porém, ela estava um pouquinho escondida no Código de 73, a ideia da penhora de percentual de faturamento. E aqui eu tenho uma preocupação bastante sincera com relação àquilo que eu deveria ter falado no início que não falei, que o foco que o Código tenta dar é na preservação da empresa, é na preservação da atividade empresarial exercida. Então, tudo que ele traz de possibilidade não é para que se extinga a empresa, para que se colha tudo o que se possa da empresa sem se preocupar com a sua atividade contínua. Não, muito pelo contrário. E aqui, quando ele fala da penhora do percentual do faturamento, ele vai ter que determinar, sem sombra de dúvida, um procedimento para apuração do que seria o percentual adequado, razoável, para que possa ser penhorado sem que isso tenha afetação alguma no desenvolvimento normal daquela empresa, mantendo a ideia do princípio da boa saúde da empresa, mesmo que executada. Não podemos levar, na minha opinião, não podemos levar a ideia do processo judicial como uma ideia pessoal, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O capitalismo ele é o nosso
sistema econômico. Qualquer coisa que nós pensarmos diferente disso, nós estaremos fugindo da realidade, indo para a utopia, independente das nossas filosofias pessoais. É assim que o nosso mundo sobrevive, então nós temos que pensar sim, na sobrevivência das empresas, inclusive para os próximos colegas entrarem com as ações quando necessários para os seus clientes. E, por fim, para deleite da Juliana, que vai levantar os últimos minutos que me restam, e tentando cumprir com o tempo aqui, exíguo, mas tentando suscitar algumas ideias, eu trago a ideia de penhora, que o código traz, de penhora de frutos. O que o Código de Processo Civil faz quando ele fala da penhora de frutos? Ele acaba afastando uma ideia, de certa forma, equivocada com o que nós tínhamos do Código 73 do usufruto, né? Porque o usufruto é algo completamente, em tese, o Instituto do Usufruto é algo que não se enquadrava, ou não fechava com a utilização dos frutos da sociedade, a utilização dos frutos da própria atividade empresarial, né? Então, o código, conforme o professor Rodrigo mais cedo já tinha falado, que ele se preocupou com alguns detalhes de nomenclaturas, ele faz isso nesse ponto, ele afasta a ideia da nomenclatura usufruto e ele diz, olha, é possível fazer a penhora dos frutos da própria empresa, a penhora dos frutos da atividade, a penhora dos frutos de determinado negócio da atividade, específico que assim o seja. Tá? Isso acontecerá sempre que o juiz consiga demonstrar que ele diga, que ele determine que é um meio menos gravoso para o executado, para a empresa. E eu volto naquela máxima do ônus. Quem tem que provar que é um meio mais gravoso é, sem sombra de dúvida, o executado. É a sociedade que vai ter que demonstrar se, porventura, aquela penhora de frutos, o antigo usufruto mal aplicado, se ele é um meio mais gravoso para a sua atividade e a forma da sua atividade. Lembrando que esses frutos eles vão ter um período específico de tempo para serem, alcançar aquela satisfação. Se não alcançada a satisfação naquele período, por óbvio que vai se ouvir pela ideia do princípio da cooperação, vai se ouvir as partes, mas vai se caminhar para um outro tipo de expropriação, para um outro tipo de penhora, sem sombra de dúvidas. Mas a ideia me parece, ao menos desses 6 pontos que eu trago, a ideia foi de tentar demonstrar, mantendo as preferências, havendo dinheiro, no dinheiro que nós vamos, mantendo as preferências lógicas que o Código já trazia, mas a ideia é do princípio da manutenção da atividade empresarial. Então, para alguns falar de direito empresarial é um pouco chato, mas a ideia aqui é o processo civil afetando diretamente o direito empresarial. Essa é a ideia. Eu brinco com alguns dos meus alunos da graduação que o processo civil não é nada, mas é tudo. Ninguém te contrata por ser processualista civil, mas ele interfere em muitos dos nossos ramos de direito material. E esse caso que eu quis trazer e suscitar são essas situações do próprio processo civil interferindo diretamente no direito empresarial.